E aí galera, beleza? Vitor Serão aqui do Programando Soluções e no vídeo de hoje eu vou falar sobre como tratar erros no JavaScript usando o trycat. Antes eu só queria deixar um recado, me siga lá no Instagram que lá eu posto conteúdo de segunda a sexta e quiz nos stories todos os dias. O Instagram é @Programando Soluções e eu vou deixar o link aqui na descrição. Então vamos lá, como tratar erros usando o trycat no JavaScript. Então, o que ele é, né? Ele é utilizado para tratar os eventuais erros que podem acontecer no sistema e esses erros podem acontecer por diversos motivos. Então, seja aí por algum erro do programador na hora da implementação ou algum caso que ele não tinha pensado e aconteceu em produção ou alguma coisa desse tipo, ou até mesmo alguma entrada inválida aí pelo usuário, os erros podem acontecer. Todo o sistema está suscetível a erro e eles podem ser tratados. E o tratamento desses erros pode ajudar a encontrar algum bug mais rápido, pode ajudar a prevenir futuros bugs, ajudar no desenvolvimento, entre outros. E no JavaScript, quando os erros acontecem, eles lançam uma exceção. E aí como que ele funciona, né? Ele deve ser utilizado em todo código que é passível de erro. Então não é todo código que você vai colocar, só em algum código que você acha que pode dar algum problema ali. Como, por exemplo, algum código de chamada a alguma API, algum algoritmo mais complexo que requer algum processamento a mais. Então, são códigos ali que são passíveis de erro. Então, é nesse caso que você vai utilizar o trycat. E a sintaxe dele tem basicamente três blocos. Então, o primeiro bloco é o try, que vai ficar o código, que é passível de erro. Então, esse algoritmo mais complexo, essa chamada API, você vai colocar dentro do bloco try, que o try basicamente vai tentar executar esse código. E aí, se ele der algum problema, ele vai passar esse código para o segundo bloco, que é o catch. Então, o catch ele vai capturar o erro caso aconteça dentro do bloco try. Então, vamos supor que no seu algoritmo deu algum problema, que gerou algum erro, o bloco catch vai capturar esse erro que aconteceu, e aí dentro do catch você pode realizar esse tratamento. E o terceiro bloco é o bloco finally, e ele sempre vai ser executado quando você colocar o try-catch. Independente se o código deu erro ou não, ele sempre vai ser executado e ele é um bloco não obrigatório. Eu particularmente não costumo usar o finally, porém pode ter casos que aconteça de ter que usar. Mas comumente no dia a dia eu não utilizo. Então essa é a sintaxe completa aqui do try. Então deixa eu colocar aqui. Então, primeiro bloco aqui, o bloco try. Então, aqui dentro vai ficar todo o código a ser executado. Esse código deu erro, ele vai cair aqui para dentro do catch. E aí você pode realizar o tratamento aqui dentro. E se ele deu erro ou não, ele pode executar o final aqui. E como ele não é obrigatório, caso você não queira, é só omitir ele e colocar só o try catch. Então essa foi a parte teórica, vamos dar uma olhada agora em alguns tipos de erro na prática aqui no JavaScript. Então eu já estou com o Visual Code aqui aberto, só para a apresentação. E vamos ver alguns tipos de erro aqui. Então o primeiro erro que eu vou mostrar vai ser o reference erro. Que basicamente é quando você utiliza alguma coisa que ela não foi declarada. Então como uma variável, alguma função. Então vou criar aqui uma variável x e aqui eu vou colocar o try-catch. Vou colocar o try aqui, já vou colocar o catch também. Essa variável aqui é a variável que vai capturar o erro. Normalmente o pessoal coloca e ou err assim. Eu prefiro colocar error, fica bem mais claro que é um objeto de erro mesmo. E aqui dentro eu vou colocar x igual a y mais 1, certo? Esse código aqui ele vai dar erro. Por quê? Porque o y não foi definido. Então ele vai tentar procurar a referência do y e não vai encontrar, e isso vai gerar um erro. Então, eu vou dar um console.log aqui no erro. E vamos dar uma olhada na tela. Então, eu já deixei aqui o index.html aberto, já deixei o console aberto aqui também, e vou atualizar. Então, aqui dá para perceber que ele deu a referência error y is not defined. Então, ele já mostrou aqui certinho que o y não foi definido. Aqui o objeto de erro ele pode ser separado, ele tem duas variáveis dentro dele. Então, pode colocar error.name e a outra variável que ele tem dentro dele é o error.message. Então, o ponto .name ele vai mostrar a referência error e o ponto .message vai mostrar a mensagem de erro.
Deixa eu colocar aqui na frente só name. E message aqui. Vou voltar na tela, atualizar. E ó, aqui o name ele imprimiu reference error e o message ele imprimiu y is not defined. Então esse é o erro de referência. O próximo erro que eu vou mostrar aqui, deixa eu só comentar esse bloco de código, vai ser o erro de sintaxe. Então vai ser o syntax error. Opa, digitei errado aqui. Syntax error, ok. Vou comentar ele. Aqui vou criar de novo o try catch, copiado aqui de cima, fica mais rápido. Tirar o comentário, só limpar aqui. Pronto. Aqui eu vou colocar um eval. Alert. Aqui eu vou colocar uma aspa só. Hello. E vou fechar aqui com ponto e vírgula. O eval, você pode passar um código JavaScript para dentro dele que ele vai executar. Então, no caso, ele vai tentar executar esse alert aqui e ele vai dar um erro aqui porque eu só coloquei uma aspa simples, está faltando um fechamento, e isso vai dar um erro falando que a sintaxe do que eu coloquei aqui está incorreta. Então, vou voltar aqui na tela, atualizar, e pronto, ó, ele mudou o erro aqui. Agora o name do erro é syntax error e a mensagem dele, invalid ou unexpected token. E no caso aqui, ele está faltando essa aspas aqui para poder funcionar certinho. Então, ó, se voltar aqui na tela e tentar executar esse código, ele vai aparecer o hello aqui normal e não vai dar o erro no try catch, porque ele funcionou ok. Um outro tipo de erro aqui do JavaScript, deixa eu já copiar aqui, que pode acontecer, é o type error. Então vou deixar aqui o try catch, vou tirar esse código aqui. Aqui em cima eu vou colocar let num igual a 1, certo? Então aqui ele vai ter um número inteiro. Se eu tentar fazer num.toUppercase, o que o toUppercase aqui, o toUppercase aqui ele faz? Ele transforma todas as letras de uma string em maiúsculo. Porém, qual que é o problema? Que aqui o num é um número. Então ele vai entender isso aqui como inteiro e não vai conseguir converter para string e fazer o toUppercase. Então isso vai gerar um erro de tipos aqui, porque ele vai estar tratando com um número e vai tentar utilizar uma função para tipo string. Então vamos dar uma olhada. Aqui atualizando ele já mudou o tipo do erro, type error aqui. E a mensagem é num.toUppercase is not a function. Ele não achou essa função exatamente porque ela é uma função para string. E no caso, o que foi passado para ele é um número. E agora, uma outra função bem legal que dá para fazer com o try catch aqui é você criar um erro personalizado. Tá, legal, mas por que eu preciso criar um erro personalizado para o meu sistema? Então vamos supor a seguinte situação. Você tem um campo dentro lá do seu sistema que você precisa que esse campo seja somente números inteiros e positivo, certo? Então, você pode lançar uma exceção aí para o seu usuário, colocar na tela alguma mensagem para ele, caso ele coloque um número negativo, que não é o que você quer. Então você pode realizar esse tratamento e exibir um erro personalizado para o seu usuário. E se você estiver usando o JavaScript no front-end aí, você tratar isso no front-end é muito melhor, porque você evita fazer uma chamada, alguma API, ou utilizar o processamento do seu back-end com uma coisa que poderia ser tratado direto no front-end aqui no JavaScript. Então vamos lá dar uma olhada como realizar, como fazer aí um objeto de erro. Então primeiramente aqui, criar uma função que vai ser o userException, certo? E essa função só recebe um parâmetro que vai ser aqui o message, beleza? Aqui vou abrir e fechar, certo? E aqui o que a gente vai fazer? This.message recebe a mensagem que vai ser passada para essa função e o this.name vai ser o userException.
Ou seja, é um tipo de erro que a gente acabou de criar. E agora a gente vai utilizar essa função. Então, vamos a um bloco try aqui. Opa! Vamos abrir um bloco try aqui. Eu já vou deixar o cat pronto também. Perfeito. Então, vamos supor aqui, ó, colocar let número igual a -4, -6. Certo? Então, a gente tem aqui um número negativo e vamos fazer a validação do sistema. Vamos supor que aqui pode ser um dado enviado pelo usuário, tá? Eu estou colocando fixo aqui só para mostrar a lógica do try-catch do user-exception mesmo. Mas esse dado poderia ter vindo lá do usuário de maneira incorreta. Então, vou colocar um if aqui, if número menor que 0. Então, aqui agora a gente vai precisar lançar a exceção. Então, a gente vai utilizar o user-exception. E para lançar uma exceção no JavaScript, a gente usa throw new user-exception. E aqui a gente vai passar uma mensagem, que é a mensagem que a gente vai passar por parâmetro aqui. Então, vou colocar aqui o número deve ser positivo. Certo? Então, criamos a mensagem personalizada aqui. Eu só vou dar um console.log aqui. Tranquilo? E aqui agora a gente vai poder colocar o console log name e o console log message. Certo? Então aqui no name ele tem que aparecer o user exception e aqui na mensagem ele tem que aparecer o número deve ser positivo. Então pronto, já criamos aqui a nossa função personalizada de erro do nosso sistema. Então vamos dar uma olhada na tela como que ficou. Olhar aqui, vou atualizar e pronto. Ó, aqui ele apareceu já o name user exception, que é o tipo de erro recém-criado, e a mensagem aqui, o número deve ser positivo. Então no caso, eu imprimi esses dados aqui dentro do console. Mas pense que isso poderia ter sido impresso em um alerta também para o usuário. Então, caso eu troque aqui, ó, o tipo de erro eu vou deixar assim, mas a mensagem, colocar um alert. Certo? Vou voltar aqui, atualizar. Ele apareceu só o message aqui. Deixa eu tirar esse message. Certo? Atualizar aqui. Então, ó, o número deve ser positivo. Então, caso o usuário tenha colocado algum dado incorreto e o dado negativo, você pode exibir esse feedback aqui direto no front-end com uma mensagem personalizada de um jeito bem profissional. E caso aqui o número seja positivo, ele vai passar e vai exibir o console.log ok. Então só atualizar aqui. Então ele já deu o ok, funcionou perfeitamente. Certo? Então se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curta aqui o vídeo. Se tiver alguma dúvida, sugestão ou feedback, pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Se inscreva no canal e ative as notificações para sempre receber os próximos vídeos. E nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Valeu!